Olá, amados irmãos, Deus abençoe. Seja bem-vindo a mais um dia, a mais um vídeo aqui no meu canal no YouTube. Peço a você que se inscreva aqui no meu canal, ative as notificações, deixe seu like para que você não fique fora, para que você fique sempre por dentro e receba os vídeos aí no seu celular. Lembrando que nós temos um grupo no WhatsApp em que os irmãos recebem tanto os vídeos em áudio como também em vídeo. Então vou deixar o link aqui na descrição, nos comentários, né? E você pode acessar para entrar no nosso grupo no WhatsApp, tá bom? Deus abençoe todos vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-la, para que em vós comece, para que em vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Quero meditar com vocês essa leitura que me chamou muita atenção, né? Do profeta Jonas. Está lá em Jonas capítulo 1, versículo 4. Vai dizer assim: O Senhor, porém, fez vir sobre o mar um vento impetuoso e levantou o mar uma tempestade tão grande que a embarcação ameaçava espedaçar-se. Ora, esse livro relata muito bem a história do profeta Jonas, né? Essa leitura do Antigo Testamento. Jonas era um profeta que anunciava que não tinha medo, que até esse momento, né, que era destemido, mas esse chamado especificamente que Deus teve para Jonas, né, que era para ele ir pregar em Nínive, ele não quis. Ele simplesmente disse não para Deus. E eu fico refletindo, né, quantas vezes a gente já disse não para Deus? Quantas vezes você disse não para Deus? Isso é muito forte. Quantas vezes você já disse não para Deus? Então Jonas disse não, que não ia pregar, que não ia em Nínive, porque ele não queria ir naquela cidade. Quantos profetas, né, ou missionários, pregadores, cristãos hoje em dia escolhem lugares para pregar? Isso é muito triste. As igrejas estão lotadas quando vem um pregador famoso, top. Aí aquele pregador, antes dele atingir a fama, aquele pregador pregava em asilo, casa de recuperação, cadeia, etc e tal. Depois fica famoso, não quer ir mais nesses lugares, né? Assim como Jonas não queria ir nesses lugares mais. Nínive, uma cidade muito simples, não queria ir lá pregar para aquele povo. Quantas vezes nós somos assim, né? Queremos escolher lugares para pregar. Estou falando assim para um missionário, para você que é pregador. Fica escolhendo lugares, escolhendo público para pregar. Meu irmão, nós estamos aqui para evangelizar todos os públicos, todas as pessoas, ateus ou não, aqueles que vão na igreja, aqueles que não vão. Porque pregar para quem está na igreja é a coisa mais fácil do mundo. Difícil é pregar para um morador de rua. Difícil é pregar numa casa de recuperação. Difícil é pregar numa cadeia. Domingo estivemos na cadeia. Nós, a banda Lux Divina, fizemos uma tarde profética na cadeia com os menores, né? E foi uma tarde muito abençoada. Iremos voltar. Se Deus quiser, uma vez por mês a gente estará lá. E eu me recordo, o Espírito Santo me recordou aqui agora, quando eu fiz uma formação que a gente chama Seminário de Vida no Espírito Santo. Eu tinha acabado de sair do retiro, eu e um amigo meu, o Marco Aurélio, e a gente estava passando assim, e a gente viu um morador de rua deitado. E a gente então começou a falar de Deus para aquele homem. Gente, o mais interessante dos moradores de rua não é nem a oração. A oração é um complemento, né, que faz a diferença. Não estou dizendo que não faz a diferença a oração. Mas a maioria dos moradores de rua, eles querem conversar, querem desabafar, querem pôr para fora aquilo que está incomodando. Aquele homem, ele era um ex-cooperador, ou seja, um ex-pastor da Congregação Cristã do Brasil, que se afundou na bebida e estava na rua, porque a família já não quis mais. Então nós começamos a evangelizar, falamos de Deus para aquele homem e no final a gente orou por ele. Passou-se alguns meses, a gente estava tocando, né, tinha uma banda chamada Pescadores de Cristo, a gente estava tocando numa quermesse, né? E de repente quem aparece de terno e gravata em frente, aquele senhor que a gente orou por ele. Não estou falando que a nossa oração fez a diferença na vida daquele homem, não é isso, mas
Aquele homem, aquele dia, precisava ouvir o que eu e o Marco Aurélio tinha para falar para ele. E foi um despertar que fez com que aquele homem mudasse de vida. Assim tem que ser eu e você, meu irmão, minha irmã. Ousado levar a palavra de Deus, evangelizar. Hoje nós temos uma excelente ferramenta que é o celular. Evangeliza através do celular, manda mensagem, liga, faz ligação de vídeo, vai no Santíssimo, manda uma foto para a pessoa, estou orando por você. Você não sabe o tanto que isso faz a diferença. Faz muita diferença na vida do irmão. E Jonas, então, retomando aqui a palavra, ele se escondeu. Se escondeu de Deus. O que ele fez? Estava um barco com um pessoal indo em alto mar, e ele pegou e se escondeu no porão daquele barco. E de repente eles já estavam em alto mar, ninguém viu que ele estava ali. Ele se escondeu de todo mundo, menos de Deus. Então ele estava ali e de repente veio uma grande tempestade, como diz no versículo 4 que você acabou de ouvir. Uma grande tempestade começou a mexer o barco, a tripulação começou a ficar com medo, o capitão, e eles então, para não afundar o barco, o que eles fizeram? Começaram a jogar as malas de roupa, alimento, tudo no mar, para que o barco ficasse mais leve. O que aconteceu? Não resolveu nada. Então eles começaram a procurar, vasculhar no barco se tinha alguma coisa pesada. E encontraram quem? Dormindo numa boa? Jonas. Então eles pegaram Jonas e falaram: é por causa de você que está essa tempestade. E jogaram ele no mar. E ele foi engolido por um grande peixe. E logo que Jonas saiu do barco, a tempestade acalmou. Então Jonas refletiu, porque ele ficou ali dentro daquele peixe, dentro daquela baleia, refletindo o não que ele disse para Deus. Depois ele se arrepende, Deus permite ele sobreviver, então ele vai pregar em Nínive, prega e converte mais de 5, 6 mil pessoas com a sua pregação. Então, meu irmão, minha irmã, quantas vezes você tem se escondido de Deus? Quantas vezes você tem escolhido viver no mundo do que está na presença de Deus? Quantas vezes você prefere ir para um bar, para uma festa, para uma ranchada, para uma viagem, do que ir na igreja? Quantos nãos você já disse para Deus? Sabia que existe tempestade na nossa vida que acontece justamente porque dizemos um não para Deus? Por causa da nossa desobediência. A tempestade na nossa vida, na sua vida, que está dessa forma, a sua vida está desse jeito por causa da sua desobediência. Porque você desobedeceu a Deus. Primeiro que você jurou no altar, tô falando de termos de casamento. Quantas promessas você fez no altar que você não está cumprindo? Quantas promessas que você fez para Deus que você não está cumprindo? Ah, hoje eu não vou mais beber, a partir de agora não vou mais beber, e bebe. Ah, não vou fumar, e fuma. Ah, não vou mais fazer fofoca, e faz. Ah, não vou fazer mais isso, e faz. Quantas promessas vazias que você já fez? Então faça como Jonas. Se você caiu, se você pecou, se você disse não, retoma, fala: Senhor, estou arrependido. Eu quero dizer o meu sim para o Senhor. Age na minha vida poderosamente. Oremos. Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, eu te peço perdão pelas vezes que nós dissemos não para o Senhor, porque não compreendemos os teus planos em nossa vida, ou até mesmo porque estivemos com medo mesmo de evangelizar, de ir aonde o Senhor queria, de fazer aquilo que o Senhor queria para nós. Muitas vezes, Senhor, nós permitimos que o nosso humano, que a nossa vontade prevaleça. E eu te peço perdão, Senhor, pelas vezes que eu permiti que a minha vontade prevalecesse e não a sua. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, em teu nome poderoso, que me perdoe, que faça com que eu retome o caminho da evangelização, faça que eu tome gosto pelas coisas de Deus, faça que eu vou para a igreja para adorar o Senhor, para comungar o Senhor, para estar em comunhão com o Senhor, porque eu não quero ir lá por causa das pessoas, por causa de ninguém, eu quero ir lá por causa do Senhor. Abençoa, Senhor, essa pessoa que está nos ouvindo agora, abençoa a família dela, abençoa o emprego dela, abençoa a vida dela, em nome de Jesus. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo,
como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus te abençoe. Por favor, se inscreva aqui no meu canal. Vou deixar o link aqui para você entrar no nosso grupo no WhatsApp. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-la, para que em vós comece, para que em vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Compartilhe este vídeo. Deus te abençoe.